A tendência do ser humano, isso é um fenômeno, né? É o quê? Seguir o que é mais fácil, não é? O que é mais fácil é a tendência nossa, como dentro de nós, sabe? Não, é mais fácil, vamos seguir o que é mais fácil. E isso tem se alastrado no mundo inteiro, seguir o que é mais fácil. Mas a nossa vida com Deus, isso não dá certo, né? A vida com o Senhor, Ele não é assim. Sendo mais fácil, a gente tem que seguir o mais fácil, porque com Deus não tem nada fácil, né? O Evangelho não é fácil. O Evangelho, queridos, não é fácil. A nossa vida espiritual, se a gente for seguir o que é mais fácil, pode custar caro para nós. Custa caro demais para nós. Segundo a palavra do Senhor, se você muitas vezes, cada vez abre, né, e vê, não tem facilidades. Quando a gente olha para Timóteo e vê que ali a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo dizendo para o seu filho na fé, ele fala para ele, olha, na verdade, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. E nós não somos diferentes de Timóteo, dos irmãos do passado, não é, irmãos? E nós vamos passar por privações, por perseguições, né? Não é fácil, é difícil, dia a dia é difícil para todos nós. E veja que até mesmo na nossa vida cotidiana, a gente tem que se desdobrar, não é? A gente tem que se trabalhar, não é? A gente tem que fazer muita coisa durante o dia para resolver os nossos problemas, não é assim, irmão? Para resolver tantas coisas durante o dia, muitas vezes falta tempo para a gente. Então a gente tem que fazer, trabalhar, a gente tem que fazer acontecer, a gente tem que vencer cada um dos nossos desafios. Você também é assim com você? Então, irmãos, veja que todos os dias, quando a gente está em casa, chega em casa exausto, né? Com uma exaustão mental, cansado da labuta do dia, não é fácil. O nosso dia a dia não é fácil. Imagine, irmãos, nossa vida espiritual. Então, nada é fácil para nós, né, irmãos? Nada é fácil. Temos que lutar todos os dias para vencer. E é isso, irmãos. E é algo que nos revela, cada vez mais a palavra de Deus, ela confirma isso, e que eu queria estar trazendo com vocês aqui, lendo com vocês, essa passagem que enfatiza isso, que hoje as pessoas têm confundido muito algo que é pilar, né, nesse tempo que a gente está vivendo. No capítulo 2, versículo 11, vamos partir do versículo 11 até o 15. Porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens, ensinando e renunciando a impiedade e as consciências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreza. Bem, meu irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus querido, tu és Deus Pai. Nós não estamos aqui, Senhor, por nós mesmos, mas é por Ti. Possas, Pai, continuar operando no nosso meio, que nós nunca esqueçamos a palavra, Pai, que sempre lembramos o que realmente é importante. Que nada desse mundo possa nos atrapalhar, Pai, a viver de fato como um genuíno discípulo de Deus. Seja com cada um aqui, os que nos ouvem, Pai, pela internet, que tudo, Pai, possamos fazer para a Tua honra e glória. Senhor, diminua sempre, Senhor, cresça em nome de Jesus Cristo. Nos ajude, Pai, nesta manhã, a não nos amoldar a um padrão que existe no mundo, mas viver cada vez mais pela Tua palavra, que é a verdade. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai. Amém. E o que nos mantém de pé ainda, nesse exato momento, queridos, mesmo exaustos, cansados, mesmo com sofrimento, com lutas, temores, né? Muitas situações do dia a dia, o que ainda nos mantém de pé, independentemente desses versículos aqui, porque o texto versículo de 11 que lemos, nos diz que a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos, não é, irmãos?
E quem é a graça salvadora de Deus, hein, irmãos? Quem foi? E quem é ainda? Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, irmãos, é a graça em pessoa, se manifestou nele. E essa graça se manifestou a todos nós. Veja que João 1 fala ali do verbo que se fez carne, não é? Em João 1 nós temos a descrição do verbo que se fez carne, habitou entre nós, não é, irmãos? E ali ele diz: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus é aquele, irmãos, que nos pôde oferecer esta graça maravilhosa, né? Essa graça que salva, não é, irmãos? Ela é salvadora. Então, o que nos faz hoje, irmãos, continuarmos ainda cansados, ainda com dores, ainda com tantas coisas que nos afligem, é saber que a graça salvadora do Senhor se manifestou em todos nós. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, meu irmão. Esta graça salvadora que ainda que nos sustenta de pé. É ela que ainda consegue fazer com que a gente ainda tenha força, esperança em um mundo sem esperança. É uma graça salvadora que veio sobre você, sobre nós que estamos aqui. Louvado seja o Senhor, queridos. E essa graça está disponível ainda. Como nós falamos, como é a frase famosa, diz: a janela da graça está aberta, não é, irmão? Nós brincamos com a conta aqui, ela pensou: a janela está aberta, a janela da graça está aberta. Está ou não está, irmãos? É uma verdade. Por quê, irmãos? A graça, Jesus ainda está dando essa oportunidade para que esta graça seja, então, para todas as pessoas, né, irmãos? Aqui está dizendo a todos. A gente entendeu que realmente aceitou a Ele, então ela veio para nós e a gente aceitou. Mas essa graça está para todos também, não é, irmãos? Todos que quiserem, né? Como a gente comumente fala aqui, todos que quiserem. Então a janela da graça está aberta. E esta graça, irmão, salvadora, é que nos faz existir todos os dias, não é? É que te sustenta quando você está lá cansado e aí moído na sua cama e diz: olha, Senhor, não tem nenhum ano para levantar da cama hoje. Mas aí o Espírito Santo vem para você: põe-se de pé. Eu estou contigo. E aí você vem força da onde não tem. É de Deus que vem. E aí a esperança enche o teu coração e diz: Senhor, obrigado por essa esperança. Aleluia, Jesus. Mesmo exausto, na dificuldade, no sofrimento, você não sabe como consegue levantar. É Deus quem te levanta. Ele está com você ainda, meu irmão. Ele é quem te sustenta. Ele quem nos dá condições para continuarmos. É um dia de cada vez. Glória ao Senhor. Nós recebemos essa maravilhosa graça, queridos, em nossos corações. É ela que nos mantém de pé, não tenha dúvida. Somente ela, irmãos, que nos mantém de pé. Do contrário, já teríamos desistido de tudo. Não é? Já teríamos largado tudo e só Deus sabe de que seria de nós. Amém, meu irmão? Aleluia. Por quê, queridos? Foi Jesus quem disse para Paulo, não foi? A minha graça te basta. Jesus disse para Paulo, e para nós é a mesma coisa, porque de fato mesmo, é a graça dele que nos basta, não é? A graça dele, essa graça salvadora, que é maravilhosa, é quem nos basta, irmãos, para continuarmos de pé, né? Para continuarmos adorando o nome dele. Amém, irmãos? Que sinta cada vez mais esta graça maravilhosa em seus corações. Glória ao nome do Senhor. Ela está disponível, como dissemos, está aí para todos que querem. Porém, irmãos, hoje em dia esta graça tem sido mal compreendida. É por isso que nós estamos em um momento caótico da nossa história, da nossa trajetória, e hoje nós estamos vivendo uma geração que realmente tem entendido e errado esse conceito de graça. Tem entendido ou mal interpretado, não consegue entender uma graça. Esta graça salvadora que nós acabamos de ler, as pessoas não entendem, irmãos. As pessoas não estão entendendo esta graça. Por quê, irmãos? Viver com esta graça, ela nos faz trazer para nós à tona, e dentro da nossa trajetória, um
modelo de vida diferente. Esta graça, ela é maravilhosa, ela é muito boa, mas aqui ela nos ensina a viver de uma forma diferente. Não como agora está o mundo, mas de uma forma diferente. É interessante, meu irmão, que ela nos condiciona a ter um padrão de vida diferente. Ela vai exigir de mim e de você algo diferente, um padrão diferente, algo diferente. E é incrível, interessante que todos querem esta graça, não é? Todos querem a graça que perdoa, que salva, não é? Que ali está sempre disponível, tem paciência, é bondosa, né? Todos querem essa graça, né? Porque Efésios 2,8 diz, porque é pela graça sois salvos, né? Mediante a fé, isso não vem de vós, ok? É dom de Deus, graças a Deus, pela graça de Deus, na nossa vida, irmãos. Então, irmãos, ela é de graça, pela graça de Deus somos salvos, né, irmão? É por fé, tem que crer, não é? Agora, tem que acreditar, senão não faz diferença, irmãos. Senão não tem aplicação a graça, tem que ter fé, tem que crer, irmãos. Amém, irmãos? É dom de Deus, não vem de nós. Se fosse de nós, não nada bom vem de nós, vem só de Deus, é a graça de Deus. Amém, irmãos? Porque aqueles que se aproximam dessa graça, queridos, o que acontece? Precisam se adequar aos deveres da graça também. Ora, este é o maior problema. As pessoas querem a graça, mas não querem se adequar ao modelo de vida que o dono da graça deseja que se aplique. Só a graça por parte não adianta. A cada dia que passa, milhões e milhões de pessoas frequentam igrejas. Mas, porém, não com um compromisso genuíno com o dono da graça. Frequentar por frequentar. Estar por estar. A gente já entendeu isso, que isso adianta? Não adianta. Não adianta. É aí que está o problema. Não podemos negligenciar a graça que nos ensina. E é o texto que você leu comigo. Que nos ensina como viver. Que nos ensina como a gente se comportar como discípulos do Senhor. Não podemos querer só uma parte dessa graça. Ou é tudo ou nada, não é, irmão? Ou é tudo ou nada. Jesus, que nos concedeu essa graça salvadora, como nós lemos, nos ensina a viver de uma maneira diferente. Olha o versículo 12, o que está dizendo? Ensinando-os, aí outras traduções, que renunciando à impiedade, o que é impiedade? Maldade, crueldade, as pessoas sem freio moral, sem nada, as pessoas que se vão devassidando aí, pessoas ímpias. Por isso que o salmista disse, bem-aventurado aqui, conhece? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Nem se detém, olha aí. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita dignamente. Glória a Deus. Então, irmãos, impiamente, aqui está dizendo, né? Aqueles que ficam aí vivendo as suas vidas sem nenhum tipo de regra, né? São pessoas ímpias, e aqui mais, e as concupiscências mundanas. O que são isso, irmãos? Tem outras traduções, as paixões mundanas. Concupiscências mundanas, as paixões mundanas. Então, meu irmão, olha só como isso é importante. Graça, irmãos, precisamos entender no contexto geral. E essa graça que nos salvou, ela nos ensina como viver. Qual é a forma? Renunciando, aqui está escrito na sua Bíblia, a impiedade, não é, irmão? E a concupiscências mundanas, as paixões mundanas. Então, significa, irmãos, que a graça não é licença para pecar. Não é, irmãos, uma licença. Pelo contrário, nós precisamos renunciar, irmãos, o pecado. Todo tempo, todo dia é necessário renunciar, queridos, às paixões mundanas. Por quê? São exatamente essas paixões mundanas que nos fazem pecar. A impiedade, as paixões mundanas que nos levam ao pecado. Esse é o ponto importante para nós. E vocês são realmente bênçãos que já têm entendido a graça como um todo. E o que ela significou para nós, e ainda significa, não ter licença para errar e para pecar, mas pela
como algo que é fundamental para nós, pois nós não somos perfeitos, né? E Deus sabe disso. Mas, irmãos, uma coisa é isso e outra coisa é a gente viver ali embolado nessas consciências, nessas paixões mundanas, na impiedade, e ali ficar ali se lameando e ali, e mesmo entendido de que é necessário um compromisso genuíno e sério com Deus. E aí, meu irmão, isso é coisa séria. E o que está acontecendo? As pessoas só querem a primeira parte da graça. Aí começa a estreitar, porque é conveniente, irmãos, a graça, não é? A graça é de graça, não é? É de graça. Hoje, eu pego, peço perdão, Deus perdoa. Pego de novo, peço perdão, Deus perdoa. Pego de novo, peço perdão, Deus perdoa. Olha que coisa linda. Todas as vezes eu erro, peço perdão, Deus me perdoa. Então, olha que coisa bonita e boa, maravilhoso, a graça. Se todas as vezes que eu pego, eu peço perdão e Deus perdoa, então, olha que coisa boa. Então as pessoas não entendem, irmãos, que a graça é como um todo. Então a primeira parte é essa, Deus perdoa, porque Deus é riquíssimo em graça e misericórdia. Glória a Deus por isso. E se não fosse, irmão, já teria consumido todo mundo, né? Não sobrava um na terra. Então, irmãos, eu acredito isso, além da consequência que existe sobre cada pecado, cada erro que a gente comete, da mesma maneira que Deus é rico em misericórdia e graça, Ele também é justiça. Não se esqueçamos disso, meu irmão. De que da mesma maneira que Ele é rico em graça e misericórdia, Ele também é rico em justiça, irmãos. Isso que nós não podemos esquecer. E ter esse tremor, e saber disso, que ao mesmo tempo que a graça é maravilhosa, ao mesmo tempo que Ele ali estende as mãos sobre nós, ao mesmo tempo Ele é justo. É um Deus que é justo. Salmo 11:7 diz, porque o Senhor é justo e ama a justiça. Aleluia. E o seu rosto olha para os retos. Aleluia. Olha aí, Deus ama a justiça. Ele não só é justo, mas como ama a justiça. Então, queridos, entendamos. Isso porque o povo de Israel pecava direto, né, irmão? Pecava direto o povo. Cada vez ali, Moisés, vai lá. A gente não queria fazer isso. Moisés vai lá, sacrifício. Vamos fazer o sacrifício pelo povo. E o povo errava de novo, pecava de novo. Vamos lá de novo fazer lá o sacrifício. E ali, irmão, se tornou um ciclo vicioso. É o que acontece hoje. E pecar, vamos pedir perdão, Deus perdoa. Aí pega, Deus perdoa, pede perdão. Olha só, Deus, que coisa séria. Mas o povo de Israel só pecava. E aí Deus mandava a consequência, aí mandava lá as serpentes, né, que picavam o povo ali, trazia um morticínio gigantesco, a consequência do pecado, a consequência do erro, porque já sabia que era errado e mesmo assim praticava, sabia que era errado a blasfêmia, praticava a blasfêmia, sabia que era errado a idolatria, praticava a idolatria. E aí, irmãos, não há outra alternativa senão de Deus trazer uma consequência, uma punição para eles. E Deus fez, então Deus trouxe as serpentes lá, Deus trazia doença, o povo morria um monte, irmãos. Chegava o momento que, vamos fazer sacrifício, porque já tinham morrido mais de 3.000 pessoas, e então, irmãos, as pessoas viviam assim. E Deus ali, como consequência, trazia para eles ali o castigo. Mas mesmo assim eles continuavam pecando. Até que veio a consequência deles. Deus disse para eles, vocês não vão entrar na terra prometida não. Porque se você só blasfema até agora, mais de 40 anos vocês estão aqui e só blasfema, faz aquilo que eu proibi vocês de fazer, idolatria. Só coisas erradas. Chega um tempo que Deus, esse povo não vai entrar não, Moisés. Vai entrar os filhos deles, mas eles não vão entrar. Vão morrer, dando volta pelo deserto. E morreram toda a geração. E não entraram na terra prometida. E aí? Sem perceber, às vezes nós estamos brincando com Deus. E não há um arrependimento. E se Deus, irmãos, que é onisciente, Ele sabe como nós estamos brincando.
como nós estamos fazendo as coisas. Deus, Ele sabe. Se Ele perceber que estamos brincando com Ele, peca, pede perdão, Ele perdoa. Peca, pede perdão, Ele perdoa. Chegará o momento que esse ciclo será tão vicioso que você está brincando. Está brincando comigo. E além das consequências que vêm na nossa vida, porque a mão de Deus pesa, principalmente daqueles que conhecem, né? Quanto mais você conhece, aí vem mais consequências na nossa vida. Além dessas consequências, queridos, além dessas consequências que vêm na nossa vida, porque pecamos, a maior delas é não entrar no reino celestial. Já imaginou? E a gente fica nesse ciclo, e Deus está brincando comigo. Está brincando. Não está levando a sério as coisas de Deus. Não está levando a sério a minha relação com Ele. Então, não vai adiantar, só vai ser palavras em vão. A gente acha que Ele perdoou, mas se não é de coração, se não é genuíno, como é que pode Deus perdoar, irmão? Não há um arrependimento. Por que não há arrependimento? Porque toda hora se comete os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas coisas. Então já não é genuíno. Já não é do fundo do coração. Já não é algo que você... Agora estou arrependido de fato. Aí não pratica mais. Aí sim. Mas você está nesse ciclo. E nunca que acaba, Deus está brincando comigo. E aí, irmãos, a consequência pode ser séria na nossa vida. Pode implicar de nós não entrarmos no reino celestial. E aí, nós não podemos negligenciar esta palavra. Porque Gálatas 6, 7 e 8 diz algo muito importante. Não é isso. Deus não se deixa escarnecer, irmão. Aleluia. Porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Ora, a nossa carne só vai para a corrupção mesmo. E ele diz a Deus, Gálatas, se nós semear o que semeia da carne você fará o que, irmão? Corrupção. Então, nada de bom. Olha só a coisa importante. Mas aí ele termina o versículo. Mas o que semeia do Espírito você fará a vida eterna. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, a outra parte da graça não é interessante. Porque eles acreditam que não, Deus perdoa mesmo, vamos errar mesmo, vamos ficar errando toda hora. Deus vai perdoar, Deus perdoa, Ele é misericordioso, Ele é graça. Ah não, Ele é maravilhoso. Vamos continuar na nossa impiamente, vamos continuar vivendo aquilo que o mundo nos oferece. E aí, meu irmão, não é desse jeito. Não é desse jeito que as coisas funcionam. Ele é graça e misericórdia, mas Ele também é muito justiça. E você entenda isso nessa manhã. Amém, meu irmão? As pessoas só aceitam o que lhe convém. Se funcionasse assim, irmãos, era muito bom, mas não funciona assim. Não existe graça pela metade. Ou ela é completa, ou não é, né, irmãos? Aleluia. Graça pela metade não existe. Ela precisa ser completa, para que a aplicação de fato seja genuína na nossa vida. Então, queridos, nessa manhã eu quero reforçar com todos vocês. A exortação é do alto para a nossa vida. Que esta graça de Deus, graça salvadora, que você deu comigo, que se manifestou em mim e em você, ela de fato, nós não viemos aproveitar só da primeira parte, mas entender que ela é como um todo. Esta graça nos ensina como nos comportar e como viver. Não é, irmão? Glórias a Deus. Então, irmãos, não podemos fingir que está tudo certo, como muitos têm feito. É fingir, não. Deixe, Deus perdoa, vamos continuar errando, vamos continuar pecando, Deus perdoa. Nós precisamos entender a palavra como ela é e o que significa a graça de fato. Não só uma parte, mas como um todo, a graça, irmãos. Então, entendemos, sempre ou não, isso precisa estar claro na nossa mente, cada vez mais. Não tem acordos no mundo espiritual, ou é ou não é. Deus sabe todas as coisas, sabe o teu coração, Ele sabe como você está com Ele. E nós não podemos fingir, Vamos nos enganar a nós mesmos, né, meu irmão? Então, com Jesus não tem enganação. Para a gente obter a graça, precisa ser por completo. É necessário que renunciar à impiedade. É necessário renunciar, queridos, às paixões mundanas. Pois elas que nos levam para o erro, para o pecado,
Elas que nos levam, como nos atraem, porque a nossa carne, ela é corrupta, ela quer os desejos da carne. Ela quer isso, mas nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo para querer somente as coisas do Espírito. É isso, meu irmão. Então, meu irmão, é necessário renunciar. Renúncia, irmãos. Renunciar aos vícios, às paixões mundanas que nos vão levar para o abismo. Essa é a verdade, irmão. Que poucos têm coragem de falar. Mas nós estamos aqui pela verdade, né, irmão? Você está aqui por quê? Pela verdade, né? É pela palavra, irmãos. Não conversas tolas, fábulas. Isso para nós não interessa, irmãos. O que interessa para nós é a palavra. Ainda que venha do alto com uma exortação e rasgue o nosso coração. É isso mesmo que tem que acontecer, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Esse é o efeito que a palavra tem, queridos. Esta é a verdade, irmãos. A maior ferramenta do diabo, irmão, para tirar você da presença de Deus é o mundo. É uma ferramenta que ele está utilizando e muito para te tirar da presença, para te tirar da santidade, para te tirar da relação com ele. O diabo utiliza do mundo, irmãos. Através do mundo, ele está levando milhares e milhares de pessoas para o inferno. 1 João 5,19 diz claramente que sabemos que somos de Deus, né? E que o mundo todo está no maligno. E aí? Nós precisamos se destoarmos. É difícil, mas descolar de algo que nos atrai para as paixões mundanas, de algo que nos atrai para as impiedades da vida. Nós precisamos se separar disso. Nós precisamos, cada dia mais, irmãos, rapidamente, nos afastar dessas paixões, dessas impiedades. Tiago 4,4 diz: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Olha bem. Ele continua: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha a coisa séria, olha a coisa profunda. A palavra sempre vai nos falar, irmãos. Ela sempre vai nos colocar isso. Olha só, esse contraste, irmãos, ele é evidente, ele precisa estar claro para você. Há um contraste do mundo e nós. Nós somos regenerados por Deus. O mundo, irmãos, é onde a gente estava. É onde a gente estava ali, praticando ali daquelas imoralidades, nós estávamos ali, mas agora nós não pertencemos mais ao mundo, Não, nós estamos em Cristo, irmãos? E se estar em Cristo é nova criatura, nascer de novo, o que você leu já, a sua palavra, é algo novo com Deus, é com Deus, não é mais com o mundo, irmãos? É assim, queridos. Então, é um contraste que tem todos que observar. Não existe verdade no mundo, só existe mentira. Não existe. É mentira, é enganação, meias verdades. É que está aí, irmãos. Não existe, queridos, amor no mundo. Só ódio, desprezo, só coisas ruins, coisas malignas, más. Não existe, irmãos. Não existe santificação no mundo. Só erro, só pecado, só coisas erradas. Não existe. Mas o dono da graça tem verdade, tem amor, tem santificação. Glória a Deus. Só Ele pode nos oferecer, irmãos, algo bom. O mundo não. É Jesus que pode te oferecer algo bom. Amor, santidade. Só Ele pode nos oferecer, queridos, a verdade. Pois Ele mesmo é a verdade. Está bem, meu irmão? Glória a Deus. Então, meus irmãos, somente Ele nos oferece coisas boas. O mundo só vai te levar para o inferno, vai te levar para coisas ruins. 2 Timóteo 2,22, há um conselho para Paulo, de Paulo para Timóteo. Ele estava aconselhando bastante Timóteo, jovem Timóteo, porque ele sabia que naquela época as paixões pelo mundo, pelas coisas, aí já estavam afloradas, hoje é naquela época, imagina hoje. Então ele dá um conselho para Timóteo, e ele fala algo muito importante que serve para todos nós, de como devemos comportar perante essas paixões. O jovem Timóteo, Paulo disse para ele, o que ele disse, irmão? Em Timóteo 2,22, né? 2 Timóteo, algo muito importante. Ele fala para ele fugir, não é?
Foge, Timóteo. Foge do quê? Das paixões da mocidade. E o que mais? E segue a justiça, a fé, o amor, olha, a paz aos que com o coração puro invocam ao Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Isso é a mesma coisa que hoje, olha como um texto tão antigo se torna tão eficaz em nossos dias. Porque, irmãos, hoje, como estamos, irmãos? As paixões pelo mundo, por tudo aquilo que o mundo tem, oferece, eles estão aí, irmãos, oferecendo, mais ainda para mim e para você, para que tire nós da presença de Paulo diz para Timóteo, foge, Timóteo. Então nós também devemos fugir, meu irmão. Fugimos, irmãos, dessas paixões mundanas que nos cercam, nos rodeiam, mas você precisa fugir, irmãos. Foge. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, e com o coração puro invoque ao Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Uma vez que nós nos afastamos do mundo, renunciando à impiedade, às paixões mundanas, é só desta forma, meu irmão, que teremos condições de viver de uma forma que o versículo seguinte está dizendo para nós. Qual é o versículo, irmãos? É somente renunciando à impiedade, às paixões mundanas, que nós teremos condições de viver como o versículo seguinte está dizendo. Qual é o versículo seguinte, irmão? É o 13, mas o que está dizendo? Ainda está no versículo 12, o final do versículo 12. Aí, ele fala, ensinando que não se renunciando à impiedade, com confiança do mundo. Vivamos como, nesse presente século, de que forma? Sóbria, justa e piedosamente. Então, irmãos, na iniquidade, meu irmão, não tem como a gente viver sóbrio, justo e piamente. Ou tem? Nas paixões mundanas, não tem como a gente viver sóbrio, justo e piamente, meu irmão. Sobriedade, o mundo não oferece para mim e para você. Pelo contrário, ele vai te oferecer fantasia, ele vai te oferecer ali, vai tirar você da sobriedade. É isso que ele quer, tirar realmente da sobriedade, não te dar a sobriedade. E somente, irmãos, nos afastando de tudo isso, renunciando às paixões, à impiedade, é que nós podemos concluir o versículo e viver dessa forma aqui, irmão, no presente século, de uma maneira sóbria, justa e piamente. Então, meu irmão, hoje as pessoas estão cada vez mais doentes pelo pecado, por tudo que está aí. E nós precisamos manter sóbrios, com a mente sadia. Quer que vivamos também de uma maneira justa e piamente. É necessário a gente se afastar, olha só, renunciar tudo essas coisas do mundo. Somente dessa forma nós vamos viver de uma forma sadia, de uma forma sóbria, de uma forma piedosa, de uma forma justa, porque o mundo não oferece isso. O mundo não oferece justiça, o mundo oferece a injustiça. Não tem verdade, como disse, tem mentira, tem meias verdades, não tem piedade, pelo contrário, tem impiedade. Então, irmãos, é dessa forma que a gente deve cada vez mais se comportar. E aí no versículo 13, algo importante. Vivendo dessa forma, de uma maneira sadia, com a mente sadia, com a justiça e piamente, aí sim dessa forma a gente deve aguardar o retorno glorioso do autor da graça. Amém, irmão? Vamos ler o versículo 13 agora sim. É dessa forma. O que é? Aguardando, né, irmão? A bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, irmãos! Glória a Deus! Que adianta aguardar, irmãos, o Senhor se não subir com Ele? Que adianta aguardar enrolado com o mundo, misturado com coisa errada, misturado com coisas mundanas, com esse lamaçal que está aí? Fingir que está tudo bem, fingir que não, o Senhor é comigo, eu estou com Deus, Ele tudo certo, Ele é rico em graça, Ele me perdoa, mas eu continuo pecando, continuo fazendo as mesmas coisas. E aí, irmãos, aí quando Ele chega, aí nós vamos aguardar, e aí? Aí nós não vamos subir, aí nós não vamos entrar nessa graça. E aí? Não, irmãos, vamos viver a palavra como ela é, e como ela diz para a gente viver, não é? E aqui está dizendo, aí sim, depois que a gente está vivendo de uma maneira sóbria,
se a gente tem justiça e nós, a gente está vivendo piamente, olha agora, aí a gente continua, aí a gente aguarda, né, irmão? A gente conserva, a gente aguarda. Agora sim, Pai, no momento que o Senhor vier, Pai, eu estou pronto, eu estou preparado, Jesus. Glória a Deus. Maranata, Senhor, aí sim, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Aguardando, mas de uma forma que a palavra nos diz para nós aguardar. Que a palavra nos diz para a gente ser, irmão, renunciar tudo o que não presta, o que nos leva ao erro, ao pecado, afasta, renuncia. E aí sim, vem as outras coisas. Somente olha só que as coisas estão ligadas. Vocês conseguem entender isso, irmão? A ligação? Então, se eu renuncio tudo isso que está aí, ó, as concupiscências, a iniquidade, aí depois, aí sim eu consigo viver de uma maneira sóbria, irmãos. Aí sim eu consigo viver de uma maneira justa, aí sim eu consigo viver de uma maneira piedosa. Porque o mundo, irmão, só tem o que não presta. Como eu posso estar no mundo e conseguir viver de uma forma justa, conseguir viver de uma forma piedosa, ou ter verdade em mim? Não tem como, irmão, porque o mundo só tem coisas ruins e que não presta, e que nos leva de fato, na verdade, para o inferno. Aí, quando agora se eu faço isso, se eu me afasto, se eu renuncio, se eu não quero mais, se eu não quero fazer isso, se eu não quero estar com pessoas que fazem a mesma coisa, aí esse é o afastar. Afastar é isso, afasta, renuncia, e aí agora eu consigo ter uma mente sóbria. Eu consigo ter a justiça dentro do meu coração, eu consigo viver piedosamente esses dias. Aí aguardando, aí agora vamos aguardar. Mas a nossa realidade é diferente, porque há uma manutenção a ser feita, e a gente precisa todos os dias estar realizando essa manutenção, fazendo isso, lendo a palavra, buscando ao Senhor, para que vivamos dessa maneira. E aí sim, aguardando o retorno de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Você consegue entender, meu irmão? Como a gente precisa se destoar de uma geração que está corrompida, de um mundo corrompido, de um mundo que só te puxa para as coisas erradas, de um mundo que só te puxa para aquilo que não é certo. Então, irmãos, nós precisamos se destoar, se descolar, renunciar. E aí sim nós vamos estar sóbrios, irmãos. A nossa mente vai estar sadia. Nós vamos entender, de fato, o que está acontecendo à nossa volta. O Espírito Santo vai estar mais latente na sua vida. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. É somente com renúncia, irmãos. Não há outro caminho, não há outra alternativa. É só renunciando, irmãos. Aquilo, irmãos, que nos atrapalha, aquilo que está como um muro, que nos impede de avançar, que nos impede de seguir e de crescer, que é as iniquidades, que é as concupiscências, as paixões mundanas, irmãos. É só renunciando tudo isso que nós vamos viver de uma maneira sóbria, irmãos, aguardando o retorno do nosso Senhor, o autor da graça. Glória ao nome do Senhor, irmão. Glória a Deus. Aleluia. E aí o 14. Foi Ele que fez tudo por nós. Ele é o autor da graça. E o que Ele fez? Vamos ler, 14. O qual se deu a si mesmo por nós. Para o quê? Nos remir de toda a iniquidade. O que mais? E purificar para ser um povo seu especial. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Vamos ver mais uma vez, irmãos. Ele se deu a si mesmo por nós, por mim e por você, irmão. Para quê, irmão? Para remir de toda a iniquidade. O que mais? Purificar para ser um povo seu. Glória a Deus. Então, irmãos, olha só. Você não é qualquer um. Você é especial, meu irmão. Glória a Deus. Você não é qualquer um. Mas para não ser qualquer um, meu irmão, ou ser mais um no meio da multidão, para sermos especiais, para sermos esse povo zeloso, né, é necessário um preço a pagar. Mas vale a pena, glória a Deus. Amém? Vale a pena. Vamos assumir de fato a graça por inteiro. Não peguemos ela só uma parte, mas ela por inteiro. Porque só uma parte só não adianta nada. A gente vai estar mais afundado, a gente vai estar mais no buraco. Mas entendamos o conceito da graça por um todo, porque ela é que nos ensina também
há um padrão, há uma regra para a gente poder zelar. Pegue ela por inteiro. Só uma parte não vale de nada. Essa graça só vale por inteiro. Que adianta só uma parte e não conseguir chegar no céu, hein? E aí? É melhor sofrer e ter por completo, né, irmão? É melhor sofrer com Cristo, né? E ter por completo e aguardar de fato o retorno dele, do que fingir que estamos bem e que não, está tudo certo, e aí ficar com a boca aberta. Cadê? Já fiquei. E aí, meu irmão? Adianta alguma coisa? Só fingir isso que o inimigo quer, irmãos, que nós queremos fingir. Não, fica aí, está tudo certo, está tudo bem. Está tudo certo. Não, continue errando, continue pegando, continue ali fingindo que pede perdão a Deus, está tudo certo, e continue assim. Aí fica aguardando, ele vai vir. Aí quando ele vem, aí, irmão, não adianta mais chorar. Não adianta mais, irmãos, fazer mais nada. Por quê, irmãos? O tempo todo, a nossa vida toda, e aí você fala de 30, 40 anos de evangelho, de cristão. Mas nesse tempo todo, irmãos, a gente, na realidade, foi e brincou com as coisas de Deus. A gente fez tudo aquilo que Deus falou para não fazer. E principalmente um arrependimento genuíno que precisava acontecer e não praticar mais. Jesus diz, ó, vai, não peques mais. As pessoas usam tantas coisas, tem o mesmo texto, mas na realidade o que importa mesmo é essa graça que alcançou a gente e que tudo que a gente fez no passado de ruim, Deus ali anulou. Mas isso não significa que nós vamos fazer de novo. E as mesmas coisas, porque a gente então não há uma evidência em nós de que realmente fomos regenerados, porque estamos praticando de novo, e o homem você pode enganar, mas ele lá em cima não. Aleluia. Coisa séria com Deus. Então não há brincadeira com Deus, é sério. A relação com Deus ela deve ser séria. Então, as consequências de todos os nossos erros nós vamos pagar. Mas essa graça ela é maravilhosa, porque ela consegue anular e apagar todos os nossos pecados do passado. É graça, aí sim. E que agora eu sou um novo homem, uma nova pessoa. Ó Jesus, eu me ajudo, Espírito Santo, eu quero viver na linha, na reta. Mas para isso eu preciso pegar a graça por inteiro. Eu preciso renunciar à iniquidade, às paixões mundanas. E aí viver de uma maneira sóbria, justa e piamente, irmão. Aleluia, glória a Deus. É dessa forma, querido, que nós vamos conseguir chegar até o final. Amém, meu irmão? Glórias a Deus. Não é nada fácil para a gente. É difícil, mas Jesus falou que era difícil para ele entrar pela porta larga, não é? Entrar pela porta larga, espaçosa, né? A gente passa, todo mundo junto. Na porta a gente vai, tanta gente passando, todo mundo consegue passar na porta larga. Aí a gente consegue, é, irmão? E aí, assim, o Evangelho está alterado tanto. Que é dessa forma que se fala. Não se fala nas linhas, mas nas entrelinhas. Porque o conceito é esse mesmo. Mas para a Bíblia e nós que estamos sendo cada vez mais coerentes com ela, não é assim. É entrar pela porta, porque larga e espaçosa. É um caminho que conduz à perdição. Então, são muitos que vão entrar pela porta. Mas aqueles mesmos que conheceram a Jesus, que tiveram um encontro com Jesus de fato, e sabem que Jesus fez na vida dela, elas vão viver ali, irmãos, realmente a forma que Deus se agrada. Entrar pela porta estreita mesmo, pois é ela que nos conduz à vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nós não vamos negociar a palavra e não vamos barganhar. Porque o conceito que se tem é que quanto mais cheio, melhor. Quanto mais cheio, não é esse o conceito. O conceito é diferente, porque são poucos que entram no reino mesmo. A porta é estreita, mas são muitos que entram por ela. São poucos, né, meu irmão? Olha aí, quantos aqui tem? Olha ao seu redor, meu. Nós estamos chegando no fim. E nós não vamos negociar a palavra, irmãos. Ainda que a gente precise e ainda que a gente feche. Mas o importante é a paz com Deus. Aleluia.
fecha. Mas o importante é a gente conseguir deitar no travesseiro, Senhor. Nós fizemos tudo o que era possível. Nós não negociamos a tua palavra. Nós vivemos ela como ela é. A Bíblia explicando a própria Bíblia. Glória a Deus. E Senhor, se for dessa forma, amém. Mas nós não vamos negociar a tua palavra, Deus. Nós não vamos fazer o que o mundo deseja, se misturar. Não. Vamos viver a palavra, ainda que doa, ainda que realmente rasga. Você tem as costas largas mesmo. Tem? Deixa, aguenta a porrada, aguenta a exortação, mas também é bom que ele corrija para a gente acertar o caminho. Glória a Deus. Do contrário, nós não tem regra, não tem nada, então vamos viver conforme. Então não adianta nada. Então, queridos, entenda. Enquanto houver fôlego divino em nós, enquanto nós estivermos aqui na presença do Senhor, quem prevalece é a palavra de Deus. Glória a Deus. Não é o homem, não é aquilo que ele pede para fazer. Não é aquilo que ele vem para pedir para você fazer, não. É a palavra, irmãos, que prevalece. Aleluia. Glória a Deus. E ainda que a gente encerre, você vai ter uma semente dentro do teu coração do que de fato é ser um discípulo do Senhor. Do que de fato é ser alguém regenerado. Alguém que não te comprou, alguém que não, que preserva a palavra de Deus no coração. Amém, irmão? E aí é isso que é importante, o seu coração com Deus e o que você aprendeu. Isso ninguém tira de você, meu irmão. Porque foi Deus que colocou. E isso que eu quero dizer para você. Não se renda e não negocie, irmão, jamais a palavra de Deus. Continuemos focados e firmes. Encerrou, foi assim que Deus permitiu. Mas, se não, continuemos, também. Amém. E se encerrar mesmo, cada um vai ter dentro do seu coração a verdade, né, irmãos? E essa verdade ninguém vai arrancar do teu coração. Bem, meu irmão? Glória a Deus. Continuemos a renunciar ao mundo, às práticas do mundo. Continuemos a falar a palavra de fato, como ela é. E assim Deus vai se agradar de todos nós. Amém, meu irmão? Glórias a Deus. Não é fácil esta vida. E por que a salvação seria fácil? Se na nossa vida diária não é fácil, e a salvação, por que ela seria fácil? É evidente que Deus facilitou muito enviando o seu filho para morrer por nós. Do contrário, já estava tudo perdido. Mas aí a gente tem que fazer a nossa parte, que é o quê? Abarcar a graça por completo, não só uma parte. E a graça, e o dono da graça nos ensina a viver de uma forma diferente. O que ele nos ensina? A renunciar, e assim nós vamos para frente. Amém, queridos? Glória a Deus. 2 Timóteo 2:1, eu quero terminar lendo com você essa passagem, esse versículo. Porque é isso que precisamos. Isso que nós precisamos. Cada vez mais em nossos corações. Paulo continua a aconselhar Timóteo. E o conselho de Paulo para Timóteo para todos nós também. Acharam? Amém. Quantos acharam aí? Todo mundo. Vamos lá, vamos ver então? Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, eu ler esse versículo que a gente encerra. Glórias a Deus. 2 Timóteo 2:1. Fechou? Vamos lá? 1, 2 e 3. Pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Vamos todos juntos, mas bem forte, irmão. 1, 2, 3. Pois, meu filho, fortifica-te na graça E há em Cristo Jesus. Amém? Glória. É isso que você deve fazer, irmãos. Fortificar nesta graça. Aleluia. Esta graça é maravilhosa. Ela é salvadora. Mas ela requer de nós um compromisso. E o compromisso, irmãos, é renunciar ao mundo, às paixões, à iniquidade. E aqui ele está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, fortifica-te nela. Fortifica-te nessa graça que há em Cristo Jesus. Mais uma vez, todos juntos, irmãos. 1, 2, 3.
Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Jesus. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, se você cada vez mais caminha por um caminho que é o único que existe, e que esta graça, ela seja de fato completa, abraçada por nós. Nós nunca vamos esquecer o que Ele fez por nós. Ele nos regenerou, nos tirou do lodo, da lama, nos fez filho, né? Isso precisa registrar no nosso coração. Mas também entendamos que Ele é justo e nós não podemos brincar com Ele. Se de fato erramos, vamos pedir perdão, mas não vamos praticar mais e vamos viver cada dia mais na presença dEle, rejeitando o mundo, renunciando o mundo. O segredo é renunciar cada vez mais esse mundo, as suas paixões que nos levam para o abismo. E aí sim viver de uma maneira sóbria, justa e impiedosamente. E assim o Senhor estará conosco, que nós vamos vencer, aguardando o retorno dele na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Cada vez mais as tribulações estão aí. As aflições estão aí. Atos 14 e 22, abre aí comigo. É o que fala, irmãos. O que vai consistir nós daqui para frente. Cada vez mais. Não se engane. Atos 14 e 22. Olha só. Eles estavam cada vez pregando a palavra de Deus. Mas 22 é a forma que eles viviam e que nós devemos entender também. Amém? Acharam? Amém. Vamos ver também todos juntos. 1, 2, 3. Olha como eles viviam. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos exortam ao reino de Deus. Vamos ler mais uma vez bem alto, irmão. Olha só. Essa é a nossa situação. É o que nós temos que viver, estamos vivendo. 1, 2, 3. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos envolvem no reino de Deus. Aleluia. É com tribulação, é com sofrimento, é com dificuldade. Se não for assim, irmãos, aí é fácil. E as facilidades, irmão, não fazem parte do contexto bíblico. Não tem facilidade. É luta todo dia, é coisas a resolver, mas Deus é conosco. E se nós abraçarmos a graça mesmo como ela é, renunciar o que precisa ser renunciado, ainda mais você vai viver de uma maneira sóbria, amém? Justa e piedosa. E as tribulações vão ser nada, porque afinal de contas, o Espírito Santo está conosco. Aleluia. E nós vamos chegar lá. Até o final, vamos chegar lá. Aleluia. E Deus vai nos abraçar. Amém. Enxugará do nosso rosto toda lágrima. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai enxugar. Fique com essa frase. Vinde benditos do meu Pai. Não sejamos, irmãos, enganados, nem por nós mesmos. Porque se vivemos uma fantasia e algo que está aí no mundo, nós vamos estar à esquerda. Eu não sei se isso te traz um pequeno tremor, porque estar à esquerda é ser rejeitado por Jesus. Não porque Ele quis, mas porque a gente fez por onde. A gente viveu uma forma de, o Evangelho é uma forma de brincadeira, não séria. A gente viveu tanto tempo brincando. E aí essa é a frase que nós vamos ouvir. Apartai, eu não vos conheço. Que você lute isso, para que realmente você ouça bem bendito do meu Pai, né? E é somente com luta, com tribulação, com tudo que está vindo disso, nós vamos vencer. Amém? Amém. Você está aqui até hoje é porque
você tem o Espírito Santo. Aleluia. Pelo contrário, Glória a Deus. já teria ido embora. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus possa te continuar contigo na sua trajetória. E nunca se esqueça, a verdade ela vai prevalecer até o final. A mentira é lá, mas se a gente quiser ir para lá, aí nós não vamos conseguir estar sóbrio, nós vamos estar na mentira e ver as verdades, que não importa, não interessa, mas o que importa mesmo é a verdade. Corra para a verdade até o último dia da sua vida. E Jesus vai te abraçar. E você estará para sempre com Ele na glória. Amém, irmão? Quero orar com você. E essa oração eu quero fazer contigo. Você coloca no coração. Nós vamos orar juntos. Porque você é alguém que Deus ama. É especial. Você faz parte de um povo zeloso, que não negligenciou a palavra nem a verdade. Você é aquele a quem Deus tem muito zelo, porque você entende a realidade da palavra. Não de fábulas, nem de mentiras, mas você entende a graça por completo. A graça salvadora, ela se manifestou a você. E você aceitou esta graça. Não parte da graça, mas ela como um todo. Pois o dom da graça te ensina como viver. E você se mantém até hoje dentro desta graça. Entendendo o que precisa ser feito. Hoje você sai daqui com mais convicção do que é necessário fazer ainda mais intenso. Continuar renunciando o mundo. Continuar renunciando às concupiscências. Continuar renunciando à impiedade. Continuar renunciando às paixões mundanas. Desta forma, você vai continuar ficando sóbrio, vivendo de uma maneira justa e piedosa. Vamos orar todos juntos. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor. Pai, o Senhor é Deus que tem nos conduzido até aqui, Senhor, por anos, Pai. Por anos. Fala da tua palavra como ela é. Falando, Pai querido, da verdade. Ainda que muitos, Senhor, Pai, quiseram mudar a forma com que a tua palavra fosse pregada. Mas nós sabemos, Pai, que foi o Senhor quem nos trouxe. Foi o Senhor quem coloca na nossa boca a sua palavra. Ela não precisa, não tem que ser para amaciar, não. Ela é para exortar, para nos corrigir a rota, ó Deus. Esses que aqui estão, Pai, que têm nos acompanhado, ó Deus, tu possa, Senhor, Pai, continuar a falar com eles seus corações, dizer que a verdade é essa mesmo, ainda que doa, ainda, Pai querido, que seja dolorido, mas, Senhor, nós estamos calejados, ó Senhor, nós estamos maduros, Pai, nós entendemos que esta é a palavra, é a verdade, ó Deus, cada vez mais, Pai, tu possa estar com cada um dos meus irmãos aqui, que eles possam, Pai, continuar até o final, zelando por esta palavra, zelando, Pai, pelo Teu Santo Espírito. Que cada vez mais eles possam, Senhor, sair daqui com o Espírito Santo ali cheio e entendido de que realmente é isso mesmo. Quanto mais eu me distancio de um mundo que corrompido, quanto mais eu me distancio, Pai, de práticas mundanas, paixões mundanas, quanto mais eu me distancio da impiedade, eu tenho condições, Pai, de estar sóbrio. Eu tenho condições, Pai, de ter mais o Espírito Santo falando comigo ao meu ouvido. Ó Senhor, Pai, que todos daqui saiam e entendido de que vale a pena viver dessa forma. Vale a pena, Senhor, viver, Pai, de uma forma a qual o dono da graça nos pede, que é Jesus. Vale a pena, Deus, pois sabemos, Pai, que o tempo se aproxima, aonde o Senhor, Pai, vai buscar a tua noiva. E nós, Pai, fazemos parte dessa noiva, mas não queremos fazer só em palavras, mas em ações.
Ó Deus querido, conduz, Pai, cada um aqui, Senhor, cada vez mais, Pai querido, na verdade, que todos nunca se esqueçam do que o Senhor requer de nós. O Senhor não quer que nós venhamos brincar, Pai. O Senhor não quer que nós venhamos, Senhor, Pai, estar nesse ciclo vicioso, a qual já ficou de costume hoje, Pai, das confissões de fé. O Senhor quer que nós venhamos renunciar de fato os nossos pecados, renunciar de fato e estar com o Espírito Santo conosco, para que nós não venhamos mais errar, Pai, mas cada dia mais estar contigo e buscar mais ainda a santificação. Senhor, coloca nas tuas mãos esse pelotão. Esse pelotão o Senhor mesmo tem constituído aqui. O Senhor tem conservado. Abençoa esses e cada vez mais eles estejam com os olhos bem abertos e as visões espirituais venham, eles entendam, ó Pai, qual o cenário que nós estamos vivendo nesse momento. Deus dá mais, Senhor Pai, condições e alertas para que eles possam ser atalaias desse tempo, cada dia mais, ser referências de como se deve viver. Não é para ter nada além do que a Tua palavra nos diz que nós precisamos viver. Ó Deus, em nome de Jesus, que as lutas e as tribulações cada vez mais não possam, Senhor, Pai, nos impedir, mas elas possam estar na nossa vida como já estão, e nós possamos, Senhor, entender que é com luta, com privação, que nós vamos encontrar contigo, Deus. Abençoa este povo, guarda eles, os proteja e os livre, Pai, de todo mal, de toda obra, de toda cilada, de toda armadilha, em nome do Senhor Jesus, Pai. Guarda esses, proteja, pois a obra que o Senhor tem para cada um deles, Pai, é uma obra grandiosa, é algo, Pai querido, que o Senhor, Pai, quer que se realize. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecemos nesta manhã. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e pelo que Ele irá fazer em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Quantos aí entenderam a palavra? Aleluia, glória a O que Deus. devemos fazer? Pegar a graça como? Com tudo, né? Amém, glória a Deus. Interessa tudo. Parte, não interessa. Então, a graça salvadora de Deus, quem é? Jesus. O dono da graça é Ele, não é? Então, Ele se manifestou a todos, né? Não só aqui, mas a todos. Mas tem muitos que não querem ainda, ou querem só parte dessa graça. Mas nós queremos todo, né? E se queremos um todo, o que devemos fazer? Renunciar às paixões mundanas, às concupiscências, à impiedade. Fazendo isso, nós vamos ter condições de viver de uma maneira sóbria, justa e piedosa. E aí sim, dessa forma, estando bem, opa, agora sim, Senhor, eu estou aguardando quem? O meu mestre, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim, meu irmão. Amém? É a verdade. Então, que você possa continuar com no coração e faça mais ainda para agora, em nome do Senhor. Amém?